Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Hoje nós vamos falar sobre realidade virtual, utilizando a experiência digital na produção industrial. Antes de iniciarmos o nosso texto e a nossa apresentação, eu gostaria de reforçar com vocês a apresentação de algumas mídias sociais nossas. A primeira que eu gostaria de falar é a respeito do YouTube, no qual vocês estão vendo esse vídeo. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo. Isso é importante porque isso ajuda a divulgar os nossos treinamentos para mais pessoas interessadas, principalmente nas tags que a gente informa a respeito de tecnologia. Outro item interessante é que muita gente me pergunta se eu tenho como baixar materiais, as apresentações, até mesmo para utilizar em aula, estudos. Sim, nós temos um site, aqui está o endereço. O que, que acontece? Neste site nós temos todo o texto escrito, ele está em formato de paper, você tem essa apresentação que você pode baixar ela também. Enfim, tem diversas informações que vocês podem acompanhar. E também nós temos um curso que está publicado na Udemy, tá? É um curso de Indústria 4.0. Ele está publicado lá porque nós criamos um conteúdo e nós colocamos numa plataforma profissional. Eu não tenho condições de colocar aqui no WordPress, até porque nada disso daqui tem custo para ninguém. O objetivo nosso é fazer compartilhamento. Então, na Udemy, neste endereço, vocês vão encontrar esse curso. Esse curso ele está lá no menor custo da Udemy, ele é praticamente um valor simbólico, então está aí para vocês conhecerem um pouquinho sobre todas essas tecnologias. Então, eu agradeço desde já e fico à disposição. Muito bem, vamos iniciar então o nosso tema falando do contexto de realidade virtual. Bom, o que, que nós vamos ver então nesta apresentação? Nós vamos aprender então sobre os procedimentos operacionais, né, de segurança, no caso, né, de máquina e processo utilizando a realidade virtual, RV. Saber dados, né, e funcionamento interno desses equipamentos e esses processos, no caso, por exemplo, para manutenção utilizando uma realidade virtual. E interagir com a máquina no processo. Como que isso acontece então dentro dessa experiência? Vamos entender um pouquinho isso. Do que nós vamos falar dentro desse contexto? O que é então a realidade virtual, né, e a sua evolução, como que funciona a realidade virtual e as suas tecnologias, e como aplicar a realidade virtual na indústria. Bom, a realidade virtual ela não é uma novidade tecnológica, na verdade ela está em evolução. Ela surge primeiro a ideia, né, em 1950 com as questões de simulação, já era uma ideia, depois ela evolui ainda em simulação em 1962, isso para ficar em termos bem práticos e diretos, e em 1986 a NASA já utiliza isso na área de pesquisa espacial, e a partir de 2015, ela já toma uma envergadura bem maior, com uma tecnologia habilitadora da indústria 4.0, e através de todas as tecnologias que compõem todo este contexto, que é o que nós vamos ver. Existe um estudo chamado Contínuo de Milgram que ele explica que dentro de dois extremos do ambiente real, que é o que que nós vivemos, e dentro do ambiente virtual, existem algumas tecnologias que nós podemos colocar. Então a realidade aumentada é uma delas, e no extremo tem a virtualidade aumentada, né? Quer dizer, você aumenta a capacidade daquilo que é virtual. E a utilização delas em conjunto, nós temos uma realidade misturada. Então, esta é uma contextualização deste estudo feito por Milgram. A partir disso, então, nós temos aí um conceito, né, do que então é realidade virtual, né? Ela é uma tecnologia que permite, então, o quê? O usuário, né, ter o quê? Uma experiência dentro de um ambiente fora da sua realidade. Então, essa experiência, o que nada mais é? Ela é uma imersão dentro de um ambiente criado, que
permite o quê? Desde sensações visuais, né, ou outros sentidos, até interagir em situações reais, caso o sistema esteja interconectado com o real. Então, este é o conceito. Nós vamos também falar depois de realidade aumentada, mas se a gente fazer uma comparação, percebam que interessante, né? Os tipos de sistema. Então, aqui eu tenho uma realidade física, né? O mundo físico e o local. Quando eu trabalho em remoto e eu tenho um mundo físico, eu trabalho com telepresença. E quando eu subo isso do local gerado por computador, eu tenho a realidade aumentada. E no extremo, né? Isto é, remoto e gerado pelo computador, eu tenho a realidade virtual. Então, aí é a nossa comparação. Quais são os benefícios utilizando a experiência, né, de realidade virtual? Então, eu tenho aí uma experiência de baixo risco para o usuário, né, então esse é um benefício. Eu tenho a capacidade de treinar operações em baixo custo. Eu consigo fazer uma interação rápida, né, com um ambiente imersivo e interativo. Consigo fazer tomadas de decisões rápidas de análise de cenários. E o sistema ele me permite replicar, né? Então essa é uma das vantagens também. Ainda que ela está em evolução, a gente ainda tem alguns desafios na utilização, tá? Os principais para vocês entenderem, que é aproximar ao máximo aí o campo real do virtual, né? Então, quer dizer, a experiência, né? Existe uma latência, né? Do que realmente está acontecendo para aproximar com essa realidade que nós vivemos, né? A interação é a resposta dos dois ambientes iguais, né? Essa interação também é um desafio. A interface vestível, né? Quer dizer, o mais natural possível, né? Nós como pessoas, e um sistema de aprendizado para a interação de todo este processo. E uma nova cultura, afinal de contas, isto é uma nova realidade tecnológica que ela vai tangenciar o nosso dia a dia cada vez mais. Como é a composição tecnológica dessa realidade virtual? Então, eu tenho aí a máquina, naturalmente, né, ou o processo que eu quero implantar essa tecnologia. Normalmente eu utilizo uma camada de OT, não é uma regra, mas normalmente ela está aqui. E o que eu faço? Eu pego todas essas informações e coloco dentro de um sistema, meu sistema de realidade virtual. Com isso, é um sistema de alta capacidade computacional, onde eu crio todas as minhas experiências e ambientes, e aí eu utilizo o quê? Uma interface. Naturalmente, aqui no caso, eu estou colocando para vocês uma interface, é um óculos, né, de realidade virtual, e aqui eu tenho o usuário utilizando, experimentando, né, esse ambiente e interagindo com o processo, caso ele permita e esteja configurado para isso. Como que funciona então, né? Então, eu tenho então a minha máquina e processo, como nós vimos, então eu tenho a coleta de dados e o ambiente virtual desenhado, né? Então eu tenho o sistema de realidade virtual, a interface e a minha aplicação. Então aqui eu posso usar, por exemplo, o óculos, eu posso usar um tablet, eu posso usar um celular, tá? Onde eu possa realmente experimentar essa experiência que é criada através desta tecnologia. O principal entendimento a respeito dessa tecnologia é como que é feita a localização, né? Quer dizer, como que o ambiente ele é rotacionado dentro da experiência imersiva, tá? Então, assim, no projeto do ambiente, você navega pela experiência utilizando o quê? O que a gente chama de apontadores ou objetos de referência. Quer dizer, esse apontador objeto, ele, ao mover-se, o sistema, o software, ele reconhece, né? E ele vai, através da carga computacional, gerando, né, mudando este ambiente através do desenho que você fez, né? Caso o uso do computador ou tablet, a navegação é feita de forma convencional. Você pode usar também de forma convencional. Você vê o ambiente, mas na verdade, naturalmente, você não está imersivo, mas o ambiente também ele rotaciona. E a interação se dá por comandos a partir da tela, no caso, né, se eu estiver usando, por exemplo, um computador, ou no apontador, né, no caso aqui eu tenho um apontador integrado ao serviço de rede, enfim. Então, na verdade, é um composto tecnológico que me permite dar esta ambientação.
Bom, quando nós falamos de imersão, né, vem em mente, né, que eu estou dentro de um ambiente, né, e existem o quê? A imersão, na verdade, é a precisão em prover a realidade, quer dizer, o mais próximo possível de viver tudo isso, né? Então aqui a gente tem algumas características. Eu não vou ler aqui para vocês, porque existe um material para vocês baixarem e ler cada um dessas ideias, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a quantidade de características que definem o processo da imersão, naturalmente, por exemplo, qualidade da imagem, né? Quer dizer, o campo da visão que você está usando, né? O rastreamento que ele tem essa capacidade, a combinação, o quão é vivo, né? Essas imagens, né? E qual que é o enredo, enfim, qual que é a narrativa de todo o ambiente que você cria, né? Então tá aqui algumas informações importantes para vocês entenderem todo esse processo imersivo da realidade virtual. A presença, né? Então essa presença é uma outra característica muito interessante, né? Extremamente importante. O que que ela é, na verdade? É a percepção do ambiente, né? Então a presença ela é isso. Então o que que ela pode ser, né? Então ela pode ser espacial, né? Que você pode se sentir em determinado local. Ela pode ser corporal, sentir, né? Que tem um corpo, né? Esse objeto. Ela pode ser física, pode interagir com os elementos do cenário. E ela é social, ela pode se comunicar com outros personagens do ambiente. Você pode ter outras pessoas, inclusive de forma remota, naturalmente, interagindo dentro desse ambiente, dentro dessa presença, né? Então, essas são as características principais. Como que é feita a implantação, né? Então, aqui é um roteiro bem simples. Nós não temos o objetivo aqui de explicar a implantação, não é esse o objetivo, mas em linhas gerais, o que é necessário, né? Você vai gerar uma coleta de dados do seu processo ou máquina, no caso nós estamos falando de indústria, né? Você vai criar esse modelo digital, depois você vai criar o que? O mapeamento, isto é, né? Como o ambiente vai se movimentar, né? O que você vai querer. Depois você vai gerar essa experiência, isto é, você vai interagir o movimento com as ações do objeto de movimento que você vai criar, e aí sim você vai visualizar e aplicar isto para uso. Então a gente tem algumas aplicações que a gente pode fazer, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Onde eu posso aplicar a realidade virtual. Então, treinamentos em ambientes perigosos, né? Insalubres, treinamento de alto custo em ambiente real, né? Isso é muito interessante. Apoio operacional, tanto real quanto virtual, guiado. Simulação de ambientes para manutenção, né? Eu posso criar cenários para isso. Eu posso fazer análise de cenário tanto de montagem e construção de peças e equipamentos e operação de processo com interação, sem a parte física, né? Então, também essas são algumas das aplicações. Alguns exemplos aqui para vocês, no que a gente muito usa, né? Muito utiliza, utilização em treinamento, né? E aqui é uma interação, né? Quer dizer, eu tenho a realidade virtual e eu posso interagir diretamente ao meu equipamento físico. Eu tenho algumas tendências, ela continua em evolução, né? Então a gente ainda vai ter bastante mudança e aplicação nisso, mas vamos ficar atentos aí a alguns elementos, como por exemplo, é muito provável que nós vamos ter uma mudança radical na questão de interface com a indústria, né? Como nós conhecemos, porque a realidade virtual de alto impacto. Os equipamentos caminham para ser cada vez mais vestíveis, né? Na operação, manutenção, enfim, todas as pessoas que trabalham no ambiente. E a interação com voz e inteligência artificial. Então, isso aí vai dar um novo tom à forma com que eu vou interagir ao processo, utilizando naturalmente a realidade virtual. Então, a gente pode concluir aí, né, que a RV, ou realidade virtual, que ela é, naturalmente é uma tecnologia habilitadora da indústria 4.0, e a gente vem pontuando isso, né? Então, ela é uma tecnologia que evolui, né, e é uma realidade já em aplicações na indústria, tá? Isso só tende a crescer. Seguramente vai mudar o formato com que a gente vai interagir, ou a gente entende, né, a chamada IHM, né, ou interface homem-máquina, que realmente vai ajudar a construir a indústria digital, né, mais inteligente, segura e competitiva, pelo menos é o que a gente espera disso.
Então tá aí mais uma apresentação para vocês, a gente espera aí que seja útil, a gente já vem aplicando isto na indústria, então aqui é um retrato aí, ou pelo menos é um recorte do que a gente vem fazendo e a gente espera ajudar vocês aí, tanto os estudantes, né, quanto o pessoal técnico de engenharia aí com as aplicações industriais. Desde já agradeço, fico à disposição, muito obrigado e até a próxima.